Que bom que estamos juntos mais uma vez para uma nova mensagem do nosso inspirador estudo devocional dos livros da Bíblia. Hoje embarcaremos na primeira jornada, de duas, pelas antigas palavras da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta, repleta de ensinamentos e conselhos, nos transporta para um tempo onde as lutas da fé se entrelaçavam com a complexidade de uma sociedade em transformação. A cidade de Corinto, um centro movimentado de comércio e cultura, serviu como cenário para muitas mensagens que Paulo compartilhou nesta e em outras cartas, além do trabalho que ele fez entre aqueles que lá moravam. E esses ensinamentos ecoam em nosso mundo atual, desafiando-nos a refletir sobre as divisões que nos cercam, os dilemas morais que enfrentamos e a profunda importância do amor que devemos compartilhar. Nossa jornada hoje nos conduzirá por questões como as divisões que afligem nossas comunidades, as armadilhas da imoralidade e a vital importância do amor incondicional. Vamos explorar como os ensinamentos de Paulo, escritos há séculos, continuam a iluminar caminhos, confirmando a inspiração do Espírito Santo e convidando-nos a viver uma vida de profunda conexão espiritual e ação transformadora. Esta mensagem revela-se um tempo para mergulhar nas páginas antigas, de onde verdades eternas ecoam através do tempo. Vamos juntos nesta jornada de descoberta e inspiração, enquanto desvendamos alguns dos mistérios e das lições que encontramos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Contamos com seu like nesta mensagem, que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área, graça, paz e alegria. Nós teremos duas mensagens para que possamos conversar a respeito de 1 Coríntios. E para que essa conversa fique completa, você já sabe, eu espero a sua participação. Faça isso através do espaço de comentários. Deixe lá o seu testemunho, suas observações a respeito desta mensagem, suas perguntas, e tão logo o Senhor permita, vou responder. E dessa forma nós podemos conversar mais sobre este estudo devocional que nós estamos fazendo, sobre os livros da Bíblia, e em especial nesta mensagem a respeito de 1 Coríntios. Nesta sequência de estudo devocional que nós estamos fazendo sobre os livros da Bíblia, eu tenho falado de informações mais técnicas a respeito dos livros da Bíblia, de detalhes dos estudiosos, da academia, sobre autoria e essas coisas, para ajudar a aprofundar no estudo bíblico. E isso sem descuidar, é claro, da devocional a cada mensagem, porque o Senhor inquieta o meu coração para que haja uma devocional, para que haja uma aplicação das recomendações da Bíblia em nosso dia a dia. E se você gosta desse tipo de informação, você está no canal certo. Então, se ainda não fez, faça a sua inscrição e ative as notificações lá no sininho. E assim, a cada nova mensagem que a gente divulgar neste espaço, você deverá receber um alerta para que então possamos conversar mais. A primeira carta de Paulo aos Coríntios é muito pessoal. Pois na prática é uma resposta que o apóstolo encaminhou falando a respeito de pelo menos 10 problemas que a comunidade estava enfrentando. 1. Divisão na igreja, os grupinhos. 2. Incesto. 3. Processos criminais na esfera jurídica comum antes de uma tentativa de solução com base no cristianismo, no amor cristão. 4. Fornicação. A prática sexual fora do casamento, até mesmo a prostituição. 5. Casamento e divórcio. 6. A ingestão de alimentos oferecidos a ídolos. 7. O uso do véu ou do penteado para as mulheres, levando-se em conta a prostituição religiosa que havia na cidade de cultos pagãos. Então a mulher cristã deveria ter uma atitude diferente na igreja para não parecer a mesma coisa desses cultos pagãos. Ou ainda, a questão das mulheres nas sinagogas, já que os primeiros cristãos
iam sim nas sinagogas, e o judaísmo do primeiro século tinha muitas restrições para as mulheres, tanto no estudar como no falar. O cristianismo que nascia era diferente. Nas reuniões nas casas, que eram as igrejas daqueles dias, já era assim diferente. Mas era importante tomar cuidado com os costumes da sociedade. E no caso das religiões com prostituição, essa prostituição cultural, e também com as tradições no caso das visitas às sinagogas. 8º ponto, a ceia do Senhor. 9º, dons espirituais. E por fim, 10º, a ressurreição do corpo. É claro que nós podemos falar muitas coisas em nossos dias, quer alertando para assuntos iguais, como algo bem presente na sociedade polarizada em nossos dias, os tais grupinhos, ou para servir para outros temas onde as ideias apresentadas possam ser aplicadas, como um exemplo. E, claro, apresentamos sim instruções bem gerais que colaboram para esse entendimento da fé cristã e auxiliam no estudo e no discipulado. A 1 Coríntios é completa. Sobre os grupinhos, eu quero registrar que Paulo disse que era errado isso para assuntos espirituais. Então, quanto mais isso é errado para assuntos sociais e políticos. Como cristãos que devem pensar nas coisas do alto, que acabam preferindo criar assuntos sociais e políticos com uma capa de espiritualidade e dividir em grupinhos como se fosse questão de envolvendo vida ou morte. Se nem em assuntos espirituais se deve fazer esse tipo de coisa, como se consegue transportar isso para assuntos políticos e sociais e ainda criar uma aparência de espiritualidade? Irmãos e irmãs, oremos e mudemos, porque isso pode dar um péssimo testemunho. As loucuras políticas podem ser assumidas como visão da Bíblia e podemos sim ter problemas no desenvolvimento de dons espirituais em nossas comunidades de fé. A mente de Cristo não pode se render ao meramente humano e nem mesmo mundano. Antes, temos que avaliar as coisas do ponto de vista espiritual e, com a nossa pregação e testemunho, mudar o rumo das coisas meramente carnais. Ou seremos sempre isso, carnais. Temos que conversar e discernir as coisas com um entendimento espiritual para avançar nas coisas da vontade do Senhor no dia a dia. Pensando a respeito da autoria da carta, a autenticidade de 1 Coríntios nunca foi seriamente desafiada. Ela é reconhecida como sendo de Paulo mesmo. Paulo estabeleceu a igreja em Corinto por volta do ano 50, 51 depois de Cristo, quando passou alguns meses por lá em sua segunda viagem missionária, Atos dos Apóstolos 18, de 1 a 4. Ele continuou a enviar correspondência e a cuidar da igreja depois da sua partida, 1 Coríntios 5, 9 e 2 Coríntios 12, 14. Durante o ministério de 3 anos em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, Atos 19, ele recebeu relatórios perturbadores sobre a complacência moral existente entre os crentes lá de Corinto. Para remediar a situação, ele enviou uma carta a essa igreja, 1 Coríntios 5, de 9 a 11, que depois acabou se perdendo. Uma vez que, na chamada primeira carta que nós temos na Bíblia, Paulo cita uma anterior que nós não possuímos. Pouco depois, uma delegação enviada por Cloé, membro da igreja em Corinto, fez um relato a Paulo sobre a existência de grupinhos na igreja. Antes que pudesse escrever uma carta corretiva, chegou outra delegação de Corinto com uma carta fazendo-lhe certas perguntas. 1 Coríntios 7, 1 e 16, 17. Paulo enviou imediatamente Timóteo a Corinto. Está lá no capítulo 4, versículo 17. Então, ele escreveu a carta que nós conhecemos como 1 Coríntios, esperando que a mesma chegasse até Corinto, até mesmo antes de Timóteo. 1 Coríntios 16, 10. Visto que Paulo, aparentemente, escreveu a carta próximo do fim do seu ministério em Éfeso, 1 Coríntios 16, 8,
ela pode ser datada por volta de 56 depois de Cristo. Além do que eu apresento aqui, eu recomendo as mensagens a respeito de Atos dos Apóstolos, que falam de muitos pontos a respeito do contexto histórico das cartas do Novo Testamento, já que muitas dessas cartas foram escritas durante os dias relatados em Atos dos Apóstolos. Na descrição do vídeo, você encontra os links para essas duas mensagens que nós fizemos sobre Atos dos Apóstolos. A carta de Coríntios revela alguns problemas culturais gregos e judaicos típicos dos dias de Paulo, incluindo a grande imoralidade sexual da cidade de Corinto. Os gregos eram conhecidos por sua idolatria, filosofias divisórias, espírito de litígio e até mesmo rejeição da ressurreição física. Corinto era uma cidade comercial e uma das mais importantes da época e controlava grande parte das navegações entre o Oriente e o Ocidente. Situava-se na parte da Grécia. A cidade era infame, notadamente conhecida por sua sensualidade e prostituição sagrada. Isso motiva, em parte, a preocupação de Paulo com as mulheres. Ele até fala de a mulher orar, o que não era comum no judaísmo desse primeiro século. Pelo menos não em público ou nas reuniões religiosas e também de estudo. Mas o cristianismo que nascia era diferente. A participação feminina tinha alguma diferença já. Mas era preciso tomar alguns cuidados para não acontecer uma confusão entre o cristianismo e as outras religiões que tinham até mesmo prostituição cultural. Por isso, Paulo faz a recomendação de cuidados para as mulheres. Alguns interpretam como machismo e até defendem que a mulher tem que ter menos espaço, mas o cristianismo nascente não era assim, mesmo em sua sociedade, e que tinha sim cuidados com relação às mulheres, com o que elas podiam fazer ou não fazer. A preocupação era que não houvesse uma confusão por essa participação feminina, misturando com essas outras religiões que tinham essa questão da prostituição cultural. Em reuniões dos judeus, mesmo os convertidos ao cristianismo, os convertidos seguiam os mesmos costumes dos judeus, quando em uma sinagoga ou quando estavam no templo. Mas nas reuniões apenas cristãs, a participação feminina era diferente desde o começo. Apenas era necessário tomar alguns cuidados por conta da cultura da época. Eu não vejo a Bíblia mostrando esse machismo todo que alguns querem perpetuar. Assim, na Bíblia há recomendações diferentes para homens e mulheres, mas muito mais como cada um tendo a sua própria função, aproveitando aquela analogia com o corpo e muitos membros. Não era uma mera questão de machismo. Paulo faz analogias envolvendo o povo no deserto com coisas que aconteceram por conta de Jesus. E faz analogias muito lindas. Isso fica para meditar na leitura que você deve fazer de 1 Coríntios. Há vários dons, talentos, chamados. Pensamos muito sobre o chamado pastoral. Um trabalho específico ou um chamado para missões, por exemplo. Mas somos chamados pelo Senhor para anunciar a sua vontade, quer seja com palavras, com atitudes, com canções e da forma como Ele der as estratégias, por onde quer que passemos. Não apenas pastores, líderes ou missionários desfrutam dessa responsabilidade. Cada um de nós deve fazer a sua parte nesse trabalho, qualquer que seja o nosso chamado específico. O texto de 1 Coríntios não apresenta como único dom do Espírito o falar em línguas. Quem entende isso está em desacordo com o que o texto bíblico revela. Há outros dons. A defesa de um só faz o corpo ser um único membro, e isso não faz sentido. Os vários dons servem para edificar a igreja do Senhor e para o trabalho na obra. É como uma dieta balanceada.
Jesus atraía prostitutas, pecadores e todo tipo de gente. Eles não sentiam medo de se aproximar de Jesus. E muitos mudaram de vida depois desse encontro. É assim que deve ser conosco também. Afinal, Jesus deixou claro que nós faríamos coisas ainda maiores que as que ele fez. Porque ele ia para o Pai. João 14,12 diz isso. Mas hoje em dia, muitos se afastam de nós ou da igreja, são mal recebidos ou nós mesmos afastamos. Tem algo estranho com o amor. Muitos tomam posse de bênçãos as mais variadas, quer as que realmente estão na palavra, ou algo meramente que foi realmente prometido pelo Senhor, ou algo que as pessoas apenas querem por vontade própria. Mas poucos tomam posse dessa bênção que Jesus declarou para os seus seguidores, que nós faríamos coisas ainda maiores que as que ele fez. A primeira coisa que ouço é que ele era diferente, ele era Jesus. Mas esse mesmo Jesus disse que eu e você faríamos coisas ainda maiores. E eu quero ver isso em minha vida. Quero ver cegos enxergando, paralíticos andando, pecadores se convertendo. Quero ver isso mesmo. Mas parece que esses milagres, falando por exemplo de cura, podem até acontecer e as pessoas até buscam. Só que para ver um pecador se convertendo, saindo mesmo da lama, da sujeira, talvez tendo que tomar um bom banho espiritual dentro da igreja, quer dizer, chegar com toda aquela sujeira e ainda assim ser bem recebido, isso exige amor. Nós somos chamados para amar. Viva isso! Retomamos ainda para uma segunda mensagem a respeito de 1 Coríntios, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.